Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 1, versículos de 19 a 28. João Batista nega ser ele o Cristo. Antes de começar a gravar sobre o texto, quero compartilhar com vocês coisas de menina. Adquiri um kit de canetinhas de glitter metálicas. Vou abrir junto com vocês para ver se é bom, porque eu já sei que se for bom, mulherada vai querer. Então, ó, a marca é essa aqui. Vou testar agora ao vivo. E aí a gente vê. Se for bom, eu deixo o link aqui para vocês. Este foi o testemunho de João. Então, peraí, vamos lá. Nós estamos no Evangelho segundo o apóstolo João, ok? Quem está escrevendo é João, mas ele está falando de João Batista, outro João, tá? Então, este foi o testemunho de João Batista, quando os judeus de onde? Jerusalém, enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Vamos lá, vamos entender aqui. Sacerdote e levita era quem servia no templo, sempre eles, né? Os líderes religiosos, eles estão presentes o tempo todo nos 4 evangelhos. João Batista, a Bíblia nos conta que ele vivia no deserto e as pessoas iam até o deserto somente para ouvir João Batista pregar, tá? Então, por isso, eles foram até ele. Então, os levitas e os sacerdotes foram até o deserto só para saber quem era João Batista. Então, isso aqui nos diz que a fama de João Batista havia se espalhado, certo? Então, versículo 20. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Só que eu já vi diversas pregações e é interessante, é importante a gente entender isso. Tão importante quanto a gente saber quem nós somos, é importante saber quem nós não somos. Ó, vou testar a dourada aqui, vamos lá. Ai, adorei! Adorei! Vai secar, vai ficar mais bonitinha. Deixa eu ver se ela mancha atrás. Mancha pra caramba. Passei muito, ó, ficou cheio de glitter. Acho que pode usar uma vez só, tá? Mas gostei. Agora minha Bíblia vai ficar toda colorida. Então, voltando. Mais importante do que saber quem você é saber quem você não é. Então, aqui era muito importante que João sabia que ele não era o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem é você? É Elias? Por que Elias? Porque Elias foi arrebatado, né? Elias não experimentou a morte. E a gente vê muito no Novo Testamento ele sendo citado. Eu não li isso em nenhum lugar, tá? Mas eu, pelo jeito que isso é citado, eu creio que existia uma crença de que Elias voltaria pelo fato dele não ter morrido, né? De que existia sempre essa possibilidade. Então, você é Elias? E ele disse: não, não sou Elias. É o profeta? E ele respondeu: não. Aí eu li isso aqui e fiquei encucada. Falei: quem é este profeta que eles estão falando, né? Será que é Jesus? Será que é outro profeta? Fui pesquisar. Então, eu descobri que em Deuteronômio 18, Moisés profetiza a respeito de um profeta. E muitos estudiosos acreditam que é sobre este profeta que eles estão falando aqui. Vamos lá para Deuteronômio 18. Eu não gosto de ficar mudando muito de texto, mas eu acho que para a compreensão do texto de hoje é importante. Vou consultar aqui nessa Bíblia, a Bíblia da Mulher que Ora. A minha tá bem detonadinha já, ela tem acho que uns 13 anos, então ela tá assim, tanto que hoje até ela mudou a versão, a capa dela agora acho que é vermelha, da mais nova, tá? Mas o conteúdo é o que interessa.
Para quem não conhece a Bíblia, Deuteronômio, meu Deus, onde que está isso? Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Se você já ouviu a palavra Pentateuco, é sobre isso aqui que se refere, tá? São os 5 primeiros livros da Bíblia, por isso Penta, que são atribuídos todos a Moisés. Então, para alguns judeus, esses são os livros mais importantes. E a gente vai ver aqui no Novo Testamento que em algumas divisões do judaísmo, no período de Jesus, eles não aceitavam nenhum outro livro de profetas, somente esses 5 primeiros, tá? Então, Deuteronômio é o 5º. É quando Deus entrega para Moisés diversas leis. E aí a gente vai ler lá no versículo 18, aqui, ó. O profeta do Senhor. Então, aqui Deus está dando direcionamento para Moisés. E aqui ele está falando sobre Canaã, né? Eles vão entrar em Canaã, então eles vão expulsar o povo que habita lá. Então, vamos lá. As nações que vocês vão expulsar de Canaã, é o pessoal... Ele está falando para aquele povo que está no deserto, que era escravo no Egito, e foi liberto por Deus através de Moisés, certo? As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Então, Deus está dizendo aqui por que ele vai tirar a terra de Canaã dos cananeus. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. Ok? Eles são pagãos, adoram outros deuses, vocês não. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos, ou seja, do meio dos judeus, um profeta como eu, como Moisés. Então, é este profeta aqui que eles estavam procurando, do meio de seus próprios irmãos. Ouçam-no. Ouçam quem? O profeta. Pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Moisés estava no monte, ele ia levar o povo para subir o monte, para falar com Deus, e antes de subir o monte, o povo teve medo. Lembra dessa passagem? Conhece? Aí o povo fala: não, Moisés, vai você, Deus fala com você e você traz pra gente o que Deus tem pra te dizer. Então é isso que ele tá falando aqui. Que vocês disseram que não queriam ouvir a voz do Senhor, porque tinham medo. Então o Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Quem não der ouvido a esse profeta que Deus está dizendo que vai levantar no meio dos judeus, vai prestar contas para quem? Para Deus. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Falso profeta será morto pelas mãos do Senhor. Mas vocês talvez perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Então tá, aí vocês vão se perguntar: e como que a gente faz para saber quem é profeta de verdade e quem não é? Aí Deus disse para Moisés: se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele, porque quem vai pesar sobre ele é Deus. Então aqui, Deus diz para Moisés que vai levantar do meio dos judeus um profeta que vai trazer a mensagem diretamente da boca de Deus. É sobre esse profeta aqui que eles estão perguntando para João Batista lá em João. Eles perguntam para João se ele é esse profeta, que é Jesus, né? O entendimento que a gente tem é que esse profeta se trata de Jesus. Voltando aqui para o nosso texto. Por que eu fui pesquisar? Em algumas traduções eles perguntam: você é Elias? É o Messias? É o profeta? Aí eu entendi que Messias e profeta eram coisas diferentes, né?
Por isso que eu fiquei com essa dúvida. Falei, quem que é esse profeta que eles estão perguntando? Então, o que eu acho que aconteceu? Que eles entendiam que o Messias e o profeta eram pessoas diferentes. Me parece, tá? É por isso que eles fazem essa pergunta dupla, né? É o Messias, é o profeta? O que eu entendo é isso, é que eles achavam que o Messias e o profeta eram pessoas diferentes. Versículo 22. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Ou seja, João, desembucha. Quem é tu? Que o chefe mandou a gente vir aqui descobrir. O que diz você acerca de si próprio? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente marcou, que João Batista sabia exatamente quem ele não era. Agora, vamos ver o que ele diz acerca de si próprio. João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Olha só, ele responde com uma profecia. Ou seja, ele sabia que ele era aquele a quem o profeta Isaías profetizou. Eu sou a voz que clama no deserto. Lembra que eu falei? João Batista vivia no deserto. As pessoas iam até o deserto para ouvir ele pregar. Ou seja, era uma palavra poderosa do céu. Porque ir para o deserto hoje é difícil, imagina 2000 anos. Façam um caminho reto para o Senhor. Ou seja, ele clama no deserto e prepara o caminho para o Senhor. Ou seja, Jesus, o Messias, o profeta, aquele que eles estavam esperando. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Então, por que você batiza se você não é o Messias, se você não é o profeta? Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês, olha aqui, entre vocês está alguém que vocês não conhecem. O que ele está dizendo aqui, ó? Já nasceu. O Messias já está entre nós. Ele sabia quem ele era e ele sabia quem era Jesus. Isso é muito importante. Na nossa vida, nós precisamos saber exatamente quem é Jesus, o que nós não somos, para ir em Jesus. E sabendo o que nós não somos, a gente descobrir quem somos nós. João se descobriu a voz que clama no deserto e que prepara o caminho para o Messias. Ele, tá falando de Jesus, né? Ele é aquele que vem depois de mim. Não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Ele vem depois, certo? Porém, ele é muito maior que eu, porque eu não sou digno. Eu venho na frente, mas eu venho na frente para abrir o caminho, para preparar o caminho. Mas eu não sou digno nem de tirar o sapato dos pés dele. Tudo isso aconteceu em Betânia. Olha que interessante. Eu gravei vídeos aqui falando sobre Betânia e que algumas pessoas interpretam que Betânia era um dos lugares favoritos de Jesus. Não existe essa declaração de Jesus, mas o que a gente vê é que Betânia era um lugar de descanso. Betânia é onde morava Lázaro, né, e suas irmãs Marta e Maria. E a gente vê que Jesus, por diversas vezes, se hospeda na casa de Lázaro. Então, Betânia é um lugar de refúgio, é um lugar de estar entre amigos, é um lugar de comunhão. Então, a gente pode sim especular que talvez Betânia fosse um dos lugares favoritos de Jesus. E é interessante que o texto faz questão de nos contar que isso aqui aconteceu em Betânia, esse diálogo aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, João Batista batizava próximo a Betânia, que é uma das cidades que aparece na Bíblia como um lugar de hospedagem de Jesus, um lugar de passagem para Jerusalém
e um lugar de habitação de grandes amigos do Senhor. Betânia era lugar de gente que amava Jesus, Lázaro, suas irmãs e tantos outros. O que eu entendo como lição para hoje é que tão importante quanto saber o que se espera, ou seja, os levitas, os líderes religiosos, os judeus sabiam que deviam esperar por um profeta, o profeta que Moisés profetizou a respeito. Então, eles sabiam que essa pessoa viria e que eles deveriam esperar por ele. Mas tão importante quanto saber que ele vem e que você deve esperar por ele é saber quando a promessa chega. Muitas pessoas conhecem as profecias, porém, por não terem intimidade com Deus, por não terem intimidade com o Espírito Santo, são incapazes de reconhecer quando ela chega, quando ela se cumpre, né? A pessoa espera e está esperando até hoje. Já tem 2000 anos que Jesus veio e os judeus ainda esperam pelo Messias que já veio, já morreu, já ressuscitou, já cumpriu tudo aquilo que eles estavam esperando. E eles seguem esperando sem saber quem é o profeta. Então, que Deus nos dê fé para crer e perseverar a respeito das coisas que ele prometeu, mas que nós tenhamos intimidade com Deus, assim como a de João Batista, que sabia exatamente quem ele não era, quem ele era e principalmente quem era Jesus. Tenha fé para esperar e tenha intimidade com o Senhor para ter discernimento e não perder nada daquilo que ele tem preparado para nós. Que Deus te abençoe.